Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol e hoje na disciplina de matemática nós vamos estar falando sobre potenciação. Vamos lá? Potenciação. Vamos fazer uma revisão sobre o que era a potenciação, né? A potenciação ela nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais, certo? E aí eu coloquei para vocês aí os elementos da potência, né, da potenciação, que é a base, o expoente e a potência, que é o resultado. Então, a base fica embaixo, o expoente fica em cima e o resultado é chamado de potência. Um exemplo aí é 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, onde 3 é a base, 2 o expoente e o resultado é 3 vezes 3, que dá 9. 9 é o resultado da nossa potência. Para que eu estou abordando, fazendo essa revisão? Porque vocês já conhecem a potenciação. Porque hoje nós vamos estar abordando uma das propriedades da potenciação, que é a que envolve elementos com o sinal negativo. Vocês lembram que nas aulas anteriores nós falamos dos números inteiros, em que eles tanto eram os naturais, que é os positivos e o zero, e os números que vêm com sinalzinho de menos, os negativos. Então, hoje, na potenciação, nós vamos estar abordando a potenciação com esses elementos de sinal negativo. Então, por isso, nós revisamos como que se resolve uma potência e quais são os seus elementos, para que a gente possa abordar essa propriedade que é muito usada durante o ensino fundamental e médio, tá bom, gente? Potência de base negativa, né? Olha só, o que é isso? Vocês sabem que a potenciação ela tem 3 elementos, a base, o expoente e o resultado, que é chamado de potência. Quando nós tivermos uma base negativa, nós vamos ter uma metodologia de resolução, uma maneira diferente de resolver. E eu acredito que vocês ainda não conheçam ela. Então, a partir de hoje, vocês vão conhecer e não vão esquecer mais. Olha só. Antes da gente abordar essa base negativa, nós vamos lembrar a de base positiva, que é a potenciação. Por exemplo, um número positivo elevado a um expoente qualquer, né? Como que a gente resolve? 3 elevado ao quadrado, foi esse exemplo que eu dei ainda agora. Como que a gente resolvia? O 3, quando ele não vem com sinal, consequentemente, ele é positivo. E aí a gente resolve normalmente. 3 vezes 3, 9. Mais que ele tinha, né, que era um 3 positivo, mais vezes mais, pelo joguinho de sinal. Mas, quando ela vier negativa, tem uma maneira diferente de resolver. Aí embaixo nós temos mais 5 elevado ao cubo. Percebam que no exemplo 1, o expoente era par. E no exemplo 2, agora 5 elevado ao cubo, o expoente é ímpar. A resolução ainda é a mesma. Você multiplica os elementos, né, os fatores, a base, ela vai se multiplicar 3 vezes, então é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. E aí você faz o joguinho de sinal, mais vezes mais vezes mais, mas todos são positivos, o resultado vai ser sempre positivo. Então, concluímos que toda potência de base positiva, o resultado é sempre positivo. Mas, quando ela for negativa, nós vamos ter que observar o expoente, porque vai ter um joguinho de sinal aí. Vamos observar o expoente, porque se o expoente for par, o resultado é 1, e se o expoente for ímpar, o resultado é outro. E quando eu falo de diferenciação de resultados, não é os valores, mas sim os sinais. O sinal de um vai ser positivo, o sinal do outro vai ser negativo. Quando? Quando, por exemplo, o expoente for ímpar. Se o expoente for ímpar da sua potência, o resultado vai ser um número com um sinal negativo. E se o expoente for par nessa sua potência, uma base qualquer e expoente par, o resultado é positivo. Mas percebam que essa base qualquer, quando eu estou falando dessa base, ela é negativa, né? Porque a gente está falando de base negativa. Então, exemplo, menos 5 elevado ao quadrado. Olha o expoente é par. A base é negativa? Sim. O resultado é positivo. Você não precisa nem fazer joguinho de sinal aqui. Você já pode colocar o mais e um direto lá.
Mas se você ainda quiser fazer um joguinho de sinal, você pode fazer, porque é 5 ao quadrado, então é 5 vezes 5. Menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5, 25. Menos vezes menos, mais. Joguinho de sinal. Professora, eu não consigo gravar o joguinho de sinal. Ok. Nesse momento, você não precisa necessariamente gravar. No momento seguinte, você vai precisar. Então, revisa jogo de sinal. Mas aqui tem um macete. Se o expoente for par e a base é negativa, o resultado é positivo. Você multiplica os números, os algarismos normalmente e já joga um sinalzinho de mais lá na frente, no resultado. Mas se o expoente for ímpar, por exemplo, menos 3 elevado ao cubo. Cubo é 3, 3 é ímpar. O resultado vai ser negativo. Então, você já joga o sinalzinho de menos lá no resultado e multiplica os elementos. 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Ou seja, 27 negativo, né? Porque era menos 3 elevado ao cubo. Outro exemplo, menos 2 elevado à quarta potência. Base negativa? Negativa. Olha para o expoente. Positivo, o expoente, mas ele é par ou ele é ímpar? Professora, o 4 ele é par. Então, lembra do macete que eu passei? Quando for par, o resultado é positivo. Já jogo o maisinho lá na frente e multiplico o 2 quantas vezes o expoente indicou. Não é 4 vezes? Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Outro exemplo aí é menos 2 elevado à quinta potência, né? Quando você for resolver, resultado vai ser negativo e o resultado de 2 elevado à quinta potência é 32, então fica menos 32. Então, gente, a gente acabou de ver a situação em que a base era negativa e o expoente era par ou ímpar, mas o expoente era positivo, certo? Agora nós vamos ter a situação em que a potência existe, mas o expoente é negativo. Para essa situação, nós vamos ter uma resolução que vai inverter esse valor. Então, o que vai acontecer aqui? Você tem, por exemplo, menos 2 elevado ao quadrado. Você saberia responder porque a gente já acabou de ver essa situação em que a base é negativa. Mas se fosse 2 elevado a menos 2, como que você conseguiria resolver essa situação? Você vai ter que pegar esse 2, que é base, e vai inverter ele. Você sabe que todo número, na verdade, ele é uma fração, né? Que é uma divisão por 1. O 2 é 2 sobre 1. Então, quando você pega essa potência, que era 2 elevado a menos 2, você vai inverter essa base. 2 vai ficar 1 sobre 2. Por quê? Porque ele era uma fração, lembra disso? Tinha um 1 escondido ali. Então, fica 1 sobre 2 e você eleva ao expoente, que antes era menos 2, né? Só que positivo. Se ele era menos 2, agora vai ficar 2 positivo. E você vai elevar agora essa fração ao expoente positivo, ou seja, era 2, ficou 1 sobre 2 elevado ao quadrado. E aí você resolve normalmente como se resolve uma fração. Nós temos aqui a situação em que nós vamos ter como base uma fração, mas o expoente também é negativo. Então, nessa situação, o que você vai fazer? Inverter do mesmo jeito como eu acabei de ensinar. Como é que eu vou inverter, professor? O que é isso? Gente, lembra que a fração é denominador e numerador? Quem é o denominador e quem é o numerador? O numerador é quem fica em cima, o denominador fica embaixo. Então, o que vai acontecer? Quem é denominador vira numerador e quem é numerador vira denominador. E em outras palavras, quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. Então, olha só esse exemplo aí. 2 sobre 3 elevado a menos 2. Você vai inverter essa fração. Quem está em cima, o 2, desceu. Quem está embaixo, o 3, subiu. Era 2 sobre 3, agora é 3 sobre 2. E elevo a fração ao expoente, só que positivo agora. Não era menos 2 o expoente? Agora vai ser 2. E aí eu resolvo uma fração. Como que eu resolvo uma potência de fração, professora? Simples, você vai elevar tanto o numerador ao expoente, quanto o denominador ao expoente. Então, é 3 sobre 2?
3 elevado ao quadrado e 2 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado 4. É assim que resolve esse tipo de situação. É muito simples, gente. E aqui outra situação em que eu já mostrei para vocês, quando a base não é uma fração, né? Mas está elevada a um expoente negativo. Olha o 4 aí elevado a menos 2. Inverte esse 4, né? Lembra que o 4 ele é uma fração, qualquer número ele pode ser reescrito em forma de fração. Como? Colocando ele sobre o 1. Porque não altera o resultado, porque a fração é uma divisão. 4 sobre 1 é 4 dividido para 1, que dá 4. Então, eu vou inverter essa fração, era 4 sobre 1, ficou 1 sobre 4 e eleva ao expoente positivo, eleva ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado 16. Pronto, gente. Não tem segredo aqui para resolução, é muito simples, né? E com isso nós vamos ao exercício. Vamos colocar em prática o que a gente acabou de aprender. Vamos calcular as potências a seguir. 5 elevado a menos 3, 21 elevado a 1, 150 elevado a 0, 7 sobre 9 elevado a menos 2. Olha aí, envolvendo potenciação. Como que nós vamos resolver a letra A? Não é 5 elevado a menos 3? Vamos inverter essa base. Era 5, fica 1 sobre 5 e eleva a 3. 1 elevado a 3, ou eleva ao cubo, né? 1 elevado ao cubo é 1. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Então, o resultado dessa potência é 1 sobre 125. AB. Quando uma potência ela está elevada ao número 1, o resultado sempre é a própria potência. Por quê? Porque a base só vai se repetir uma vez. Então, 25 elevado a 1 é 25. Na letra C, nós temos 150 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, 150 elevado a 0 é 1. Na D, nós temos uma fração elevada a um expoente negativo. O que é que a gente faz? Inverte essa fração, né? Quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. O que era 7 sobre 9 ficou 9 sobre 7. E aí a gente eleva ao quadrado, porque agora o expoente ficou positivo, né? E aí 9 ao quadrado é 81 e 7 ao quadrado 49. Então o resultado dessa potenciação é 81 sobre 49. Bem simples, né, gente? A segunda questão diz o seguinte: as potências menos 2 elevado à quarta potência e menos 2 à quarta são iguais ou diferentes. E qual é o resultado? Olha só, aí nós temos uma diferença apenas por um parêntese, né? A primeira tem parêntese e a segunda não tem. Mas e aí, como que resolve, professora, nessa situação? Olha só, os resultados vão ser diferentes, porque o parêntese aí ele tem significância e ele vai influenciar o resultado. Quando eu tenho menos 2 elevado à quarta potência, esse menos 2 está entre parênteses, significa o quê? Que o expoente está elevando todo mundo que está dentro do parêntese, tá? Então, o que que acontece? Nós vamos para aquela regrinha, né? Base negativa, olha para o expoente. Se ele for par, o resultado é positivo. Se ele for ímpar, o resultado é negativo. Então, fica menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Multiplica os valores, dá 16 e o resultado dá positivo, mais 16. Na segunda situação, é menos 2 elevado à quarta sem parêntese. Então, o que está dizendo aí? Se não tiver o parêntese, significa o quê? Que a quarta potência só está elevando 2. O menos vai existir, independente do resultado. Então, você já coloca o resultado lá com um sinalzinho negativo. Fica menos e 2 elevado à quarta potência é 16. Então, fica menos 16. Viu como tem diferença? E os resultados são 16 e menos 16. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? E sempre vocês estejam acessando a nossa plataforma Eduque, tá? Para estar acompanhando nossas aulas. E é isso, gente. Nos vemos na próxima aula. Até lá!